Bom dia, tudo bem com você? Hoje eu estou pregando num domingo diferente. Normalmente eu prego no primeiro e terceiro domingo, mas a gente acabou fazendo uma troca aqui entre a gente. Eu queria resgatar um assunto interessante, pelo menos de tempos em tempos, cada 2 ou 3 anos, relembrar alguns fundamentos. Vocês lembram ainda quais são os 10 mandamentos? Qual que era o primeiro mandamento? Isso, não terás outros deuses além de mim. Lembrou desse? O segundo mandamento, ele é mais comprido. A gente pode resumir em não faça ídolos. Mas os versículos são: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. A gente resumiu em não tenha outros ídolos. Não faça ídolos. Se você lembra de alguns anos atrás, eu enfatizei que esse não tenha outros deuses também podia ser traduzido como não tragam seus deuses na minha frente. É o que Deus está pedindo. Era um povo idólatra, um povo que viveu no Egito durante muitos anos e desaprendeu de quem era Deus. Na verdade, nunca teve uma coisa muito clara, uma identidade muito definida, como agradar a Deus. Quem é esse Deus? Eles viviam num país cheio de deuses, cada um com exigências diferentes. E agora eles saem desse lugar politeísta e vão para um lugar para se formar um povo com um único Deus. Como que seria esse Deus? Então, a primeira ordem, não tem outros deuses. Só tem eu de Deus, né? Deus falando. E a segunda, não faça nenhum tipo de imagem desses outros deuses, coisas para as quais você vai se ajoelhar e prostrado, adorar. Então, não faça isso. Quem faz isso despreza Deus. Se você adora ídolos, você está desprezando o Deus verdadeiro. E aí a ira de Deus pode acontecer na sua vida, é o que está dizendo aqui. Qual que era o terceiro mandamento? É um versículo curto: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas tem um complemento: pois o Senhor não deixará impune quem tomar seu nome em vão. Os judeus até hoje não pronunciam o nome de Deus, né? Chamam ele de o nome, Hashem, né? O nome impronunciável, né? Qual que é o quarto mandamento? Também é um mandamento comprido, tem a ver com guardar o sábado. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Um judeu normal pensaria sempre em dar um jeito, né? A coisa é literal, então tá bom, eu não vou trabalhar. Então minha esposa não trabalha também, mas os filhos trabalham. Deus fala: não, o filho não pode trabalhar. Bom, se o filho não trabalha, então o escravo trabalha. Ele falou: não, o escravo também não trabalha. E nem os escravos, e nem os animais, e nem os estrangeiros que moram em suas terras devem trabalhar no sábado. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. A primeira coisa que Deus santifica não é uma pessoa, não é um lugar, não é um objeto, mas é o tempo. O tempo é sagrado, é separado para Deus. Você guarda esse mandamento? Os cristãos guardam o domingo, dia do Senhor, e os judeus guardam o sábado, como dia de descanso. Em português a gente tem sábado, que vem de Shabá, que é o descanso, e tem o domingo, o dom, é Senhor, é o dia do Senhor. Quinto mandamento, né? Os primeiros 4 têm a ver na nossa relação com Deus. Os outros 6 têm a ver com a nossa relação com o próximo. Quinto mandamento diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vás bem e tenhas longa vida sobre a terra. Lá em Efésios vai mencionar que esse é o primeiro mandamento com promessa. Com promessa boa, né? Porque a gente já viu que tem um com promessa ruim. Fala que quem despreza a Deus, isso vai ser amaldiçoado. Mas honre pai e mãe. Qual que era o 6º mandamento? Não mate. Está mais que bom. É só isso. 7º, não adultere. Entendeu? Não é para adulterar. 8º, não furte. 9º mandamento: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Ou não minta.
não seja uma pessoa falsa. E o 10º, não cobice. No versículo 17 do Êxodo 20 diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os servos, nem as servas dele, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. A gente sabe que Paulo, um judeu bastante religioso, bastante restrito em relação ao cumprimento da lei, ele diz assim: quando eu fui ver aqueles 10 mandamentos, eu cumpria todos, menos o último, porque fala do interior. A cobiça é uma coisa que está no coração, não é uma coisa exterior. E aí ele fala: quando eu percebi que até eu tinha pecado, aí eu caí em si, eu caí em mim mesmo. Cair em si é bom, né? Eu caí em mim mesmo. Vamos ler Mateus 22, versículos 36 a 40. Mestre, perguntaram para Jesus, né? Qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. E aí vem uma chave hermenêutica, versículo 40. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Palavras de Jesus. Então, de que forma esses 2 mandamentos resumem não apenas os 10 mandamentos do Decálogo, mas os 613 mandamentos encontrados na lei judaica? Como que esses 2 mandamentos resumem ou superam, né? São os mais importantes do que todos eles? A lei e os profetas não fazem sentido se estiverem fora desses 2 pilares, fora desses fundamentos. E o fundamento é amar a Deus e amar o próximo. Dá para entender isso? A ideia, então, não é apenas prestar culto, não é fazer rituais, não é cantar música, usar vestes especiais, dar dízimos, ofertas, participar da Santa Ceia, o que torna uma pessoa cristã? A ideia é que a gente deve amar a Deus. Você ama a Deus? Tem como provar? Que indícios existem na sua vida desse amor de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento por Deus? Se a gente tem uma pessoa A e pessoa B, a gente olhando assim, dá para saber qual deles ama a Deus e ama plenamente? É sobre isso que eu queria pensar com vocês nessa manhã. Para onde você olha para saber se a pessoa ama a Deus? Dá para olhar no coração dela, na mente dela? Ou dá para olhar o extrato bancário dela, a agenda dela, a lista de telefonemas e mensagens que ela envia durante a semana? Espera aí, a pessoa telefona para Deus, manda mensagem para Deus? Do que você está falando? Né? O que a agenda tem a ver com Deus? Para que vai ver o extrato bancário? Então, tem gente que acha que amar a Deus é algo espiritual, né? Fervor religioso, talvez. Será? A Bíblia afirma várias vezes e de diferentes formas que o amor não pode ser inativo, inoperante, sem ação. Na Bíblia, o amor não é sentimento, mas ação decorrente da vontade. Aliás, quando a Bíblia fala de coração, não fala de um centro emocional, mas de um centro volitivo, centro de vontade. Deixa eu fazer um parênteses aqui. O amor de Deus é incondicional. Isso não quer dizer que Deus aceita todas as coisas. A aceitação de Deus não é incondicional. A aceitação de Deus é bastante condicionada a várias coisas. Mas o amor de Deus é incondicional. Eu vou voltar aqui, depois a gente checa esse ponto de novo. Então o tema de hoje é sobre amor e desejo, que tem assim como a paixão, né? Desejo, paixão, tende a se misturar de maneira ilusória, de maneira fantasiosa com o amor. Desejo é querer o bem do outro em virtude do benefício do querente, né? Eu quero o bem do outro porque isso vai me fazer bem. Diz que ama a outra pessoa, mas na verdade só a deseja. Deseja porque quer a pessoa, porque vê uma recompensa no amor dela. O beneficiário final é a pessoa que deseja, não a pessoa desejada. Acho que dá para entender isso. Aparece com uma certa frequência nas páginas policiais, né? Fulano se declarou para ciclana ali, pediu ela em namoro, em casamento, e ela falou não. Aí, o que ele faz? Mata ela.
Foi pedir em casamento e matou? Como assim? Como que é esse tipo de amor? Que coisa esquisita. Ou fulano e ciclano se separaram, mas fulano não aceitou a separação, então vai atrás dela, persegue, tortura, mata o filho. Isso não é amor. Isso é um desejo doentio, né? É uma pulsão. Isso não é amor. É uma relação que envolve outra pessoa, mas desde que ela faça o que o ego deseja que ela faça. Se a pessoa não faz o que o ego está pedindo, então, em vez de ser objeto de amor, se torna objeto de ódio. Então, aquela declaração recém-pronunciada de que ama de todo o coração, de repente vira eu te odeio e termina com planos malignos de vingança. Isso é desejo. O desejo quer o outro para benefício próprio. E como que é o amor verdadeiro? O amor verdadeiro quer o bem do outro, porque o beneficiário final é o outro, não é a pessoa que ama. Você ama e quer que ela esteja bem, quer que ela melhore, quer que ela, né, tenha melhores condições e faz de tudo para que ela possa ter uma vida melhor. É investir na outra pessoa para que ela fique bem por ela mesma. Esse é o amor não interesseiro com que Deus nos amou. Jesus foi torturado e entregue à morte por amor a nós, não em benefício próprio. Então o autor já definiu o amor nesses dois termos aqui, o amor possessivo e o amor oblativo, o amor altruísta. O amor que se entrega, o amor que não se importa consigo mesmo, mas com o outro. Um se apodera do outro e o outro amor se entrega para o outro. E nós? Como nós amamos a Deus? Pelo bem dele ou pelo nosso bem? Entendeu a pergunta? Você ama a Deus porque você quer o bem de Deus? Você ama a Deus porque entendeu o amor dele e quer retribuir o amor dele? Ou você ama a Deus em troca de um benefício pessoal? Qual o amor que Deus espera de nós? E qual o amor que nós temos para com Deus? Aqui acontece aquilo que alguns autores chamam de paganismo cristão. Quando se troca o Deus verdadeiro por um que atenda os nossos pedidos e anseios. Um Deus desejado para atender o nosso ego. E eu sei que aqui alguns podem questionar, peraí, então para que serve esse Deus? Só de ouvir a pergunta, a gente já sabe o conceito, a ideia que a pessoa tem de Deus. Para que serve esse Deus? Né? Eu não ganho nada em troca? É isso que você está perguntando? Tem benefícios seguir a Deus? Claro que tem. Mas se você segue em troca dos benefícios, especialmente os benefícios imediatos, talvez você se decepcione. Lembra daquele escriba que queria seguir a Jesus e falou, eu vou te seguir onde for, e Jesus fala para ele, viu? As aves têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer seguir mesmo assim? Se te ajuda, né? Esse Deus a quem você vai seguir é o Criador do Universo, o Senhor da História, Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele de fato recompensa seus filhos com a presença eterna dEle. Onde Deus está é um lugar de luz e de amor, né? Onde Ele não está são apenas trevas, total ausência de luz, indiferença, desprezo eternos, né? Sofrimento do qual não se tem para onde fugir. Então, tornar-se cristão não é a adoção de uma cosmovisão ou de um sistema ético ou ainda de um conjunto de doutrinas de fé. Tornar-se cristão é o encontro com uma pessoa. É iniciar uma história de amor com Deus. Faz sentido? Então, como a gente ama Deus? Na primeira carta de João, em 1 João, por 2 vezes afirma-se que Deus é amor. Se Deus é amor, então não é que ele não pode ser objeto do nosso amor, a gente não ama o amor, né? Não o amor em si, né? Mas quando a gente ama, a gente permite que ele haja em nós e através de nós, e isso é transformador. Quando a gente vê um objeto na luz, esqueci de pegar uma coisa melhor, né? Se ele está contra a luz, fala, puxa, não está boa a imagem.
Então você ajusta para poder enxergar melhor. Esse objeto, a pessoa está bem iluminada. A luz tem esse paralelo com o amor. Aliás, a Bíblia também fala que Deus é luz, certo? Então, quando a gente ama, mesmo que a gente não esteja focado em Deus, a gente está como que refletindo Deus. A gente sabe que a luz não está boa quando ela não está boa. Porque quando ela está boa, a gente nem percebe que a luz está lá. Então a gente só pensa na luz quando está faltando luz, quando ela está no lugar errado. Assim como a gente só pensa na nossa capacidade de respirar quando começa a faltar ar. É impressionante o nosso corpo humano, como Deus fez, como cada coisa depende da outra. Você tomou café hoje de manhã? Agradeceu a Deus por isso? Não só porque você tinha comida, mas porque seu corpo sentia o gosto das coisas, porque seu corpo consegue digerir o alimento e consegue transformar em energia, porque seu intestino também funciona e você não fica com a barriga estufada. Cada uma das coisas, só o fato de você conseguir olhar, assistir o culto, conseguir ouvir, conseguir não só ouvir, mas entender as palavras. Cada uma dessas coisas é um milagre e a gente não percebe. Por isso, quando a gente fala de Deus, muitas pessoas não percebem Deus, mas Deus está ali, Deus está aí do seu lado. O amor tem prioridade sobre a crença ou sobre a fé, no sentido de sistema de crença dentro do cristianismo. A religião sem Deus é uma religião sem amor. Ou uma religião sem amor é uma religião sem Deus. O autodeclarado cristão que não ama, ele não é cristão. É um pecador piorado, porque além de tudo é um mentiroso. Está escrito lá em 1 João, se você ler 1 João, você vai ler essas declarações muito contundentemente. E mais, Efésios 2, 8 e 9 nos ajuda a lembrar que nem mesmo nossas boas ações nos aproximam de Deus. Nossa salvação só acontece por causa da nossa fé, por causa da graça de Deus, que toma a iniciativa, e da nossa fé, de crer e tomar uma decisão em razão dessa graça de Deus. Deus nos oferece a vida através de Jesus. Falei com uma pessoa esses dias, e num certo momento a pessoa falou para mim, depois a gente pede perdão para Deus. Aí eu virei para a pessoa e falei, Deus não pode perdoar ninguém. A pessoa não entendeu direito. E eu expliquei, reforcei. Você sabe que um juiz bom, ele não pode deixar alguém, um assassino ou uma pessoa corrupta, ir embora sem pagar pelo crime, você não acha? Falou, se o juiz é bom, ele não vai deixar. Eu falei, então, Deus é um juiz perfeito, ele não vai deixar passar nenhum pecado. Por isso, como que ele vai te perdoar? Eu parei a história ali, a pessoa ficou sem entender direito, me corrigiu, dizendo assim, em todo lugar que eu já fui, toda a igreja que eu já fui, sempre falam que Deus perdoa, como você vai falar que Deus não perdoa? Eu insisti com a pessoa, mesmo que você passe a viver certo daqui para frente, o que ficou para trás não tem como apagar. Como que você vai fazer com isso? Como que você vai cancelar esses erros do passado? Se você pecou, merece a morte, a separação eterna de Deus. Trevas, dor, angústia. Como que vai resolver isso? Eu terminei a conversa com a pessoa nesse ponto, mas eu vou terminar a conversa com ela um outro dia. Deus te ama e Ele é um juiz justo. Ninguém engana Deus, Ele vê tudo. Você pode fazer coisas erradas e ninguém descobrir. Mas Deus sabe todas as coisas. E porque Deus te ama, Ele providenciou que alguém pagasse pelos seus pecados. E pagou caríssimo pelos seus pecados. Nem as maiores fortunas desse mundo, ou os maiores sacrifícios pessoais poderiam pagar para te libertar. Porque esse Deus não é um Deus subornável. Como eu disse, Ele é um juiz justo. E por acaso alguém poderia pagar pelos meus pecados? Não, ninguém pode, porque todo mundo já pecou. E se a pessoa pecou, ela merece morrer pelo pecado dela. Então como que ela vai pagar pelo meu pecado? Não adianta falar, eu já estou com 200 anos nas costas que eu tenho que cumprir, então pega aí os seus 30, dá para mim também. Não serve. Por não existir ninguém assim,
sem pecado, então o próprio Deus veio resolver o problema aqui na Terra. Jesus, Filho de Deus, e portanto também Deus, veio para entregar a vida dele por nós. Se você aceitar essa troca, ele morreu a morte que você merece. E por causa disso você vive a vida que ele viveria aqui, né? Por isso a gente é chamado de cristão ou pequenos cristos. Cristo morreu no seu lugar e você não precisa mais morrer a morte eterna. Então você vive aqui, no tempo que você tem aqui, a vida que ele viveria no seu lugar. Então aí você está salvo. Seu pecado não foi simplesmente perdoado pelo juiz, nem poderia ser. Mas ele foi pago por outra pessoa que assumiu a condenação no seu lugar. E hoje, esse mesmo Deus, que fez isso por amor, quer que você tenha esse mesmo amor por ele, amando ao seu próximo. Amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, é semelhante a amar o próximo, como a você mesmo. Não amar com desejo, não o amor possessivo, mas o amor altruísta, o amor sacrificial. Se você quer começar ou quer retomar sua história de amor com Deus, a hora é agora. Vamos orar? Deus Santo, Rei do Universo, Senhor da História, nós reconhecemos que nosso pecado é impagável. E quando a gente lê os 10 mandamentos, só os 10 mandamentos a gente não consegue cumprir nem os 10, que dirá os 613 mandamentos que fala a tua lei. Só que mais do que isso, a tua palavra diz que nunca ninguém conseguiu cumprir todos os mandamentos. E por isso, como a gente falha e como a gente transgride os teus mandamentos, somos merecedores da tua ira, da tua santa e justa ira. Assim como nós sentimos indignação com crimes que são cometidos contra pessoas inocentes, o Senhor também sente a mesma indignação em relação ao pecado que a gente comete. A gente viu lá nos 10 mandamentos, quando alguém tem outros deuses, quando alguém tem outros ídolos, quando não se observa a sacralidade do descanso. Ah, Deus, somos passíveis de muitas condenações. E por isso, Deus, nós precisamos desse perdão. Não perdoado simplesmente dizendo que nosso pecado foi esquecido ou foi retirado da acusação, mas porque nossa condenação já foi paga por outra pessoa que não tinha pecado nenhum. Então, Deus, nós oramos para que esse relacionamento de amor, essa história juntos, né? Nós e Deus, eu e Deus, você e Deus, que cada um de nós possa ter esse vínculo, esse relacionamento com o Senhor. Oramos, Deus, para aqueles que ainda não tinham tomado essa decisão e oramos para que possa ser decidido agora de começar a andar contigo, de te conhecer melhor, porque a gente só ama aquele que a gente conhece. Mas a gente já parte, não do zero, de um total desconhecido, mas de tantas coisas que a gente consegue ler na Bíblia. Da iniciativa que o Senhor tomou de se aproximar de nós e de oferecer a salvação. Ah, Deus, oramos também, Deus, pela retomada dessa caminhada contigo. Com alegria eu vejo pessoas que estavam afastadas de Ti, que agora estão se reaproximando, querendo firmar novamente os fundamentos em Ti, estão lendo a Tua palavra, estão meditando sobre outros autores cristãos. Oramos, Deus, por Tua graça e a Tua salvação, o capacete da salvação, para protegê-los de todo o mal. Guarda suas mentes, guarda o coração deles, Deus, para que a vontade e o entendimento possam caminhar nos Teus caminhos, Senhor. Oramos, Deus, agora. Quero deixar um tempo para cada um fazer uma declaração de relacionamento, uma declaração de amor para contigo, Senhor. Ouve essas orações que são feitas agora. Deus, talvez a gente não consiga nem ter muita certeza do que a gente pode declarar.
Mas o teu amor é tão grande que nos constrange. Como assim? Como alguém pode amar alguém como a gente? Deus, obrigado por esse amor que nos convida a entrarmos na tua presença. E oramos, Deus, para que a nossa vida seja aceitável a ti. Tira, Senhor, essas ideias falsas, essas mentiras da cabeça das pessoas que acham que podem simplesmente acrescentar o Senhor na vida delas. Quebra, Senhor, os ídolos do coração que acham que o Deus verdadeiro é como se fosse alguém que a gente pode manipular em favor da gente mesmo. Oro, Senhor, com temor e tremor ao Deus do universo, ao Deus soberano, para que o Senhor transforme corações, converta corações para o Senhor, para que a gente possa desenvolver uma linda história de amor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Se você fez essa declaração de amor a Deus, quer caminhar com Ele, por favor avise algum dos líderes da igreja. A gente gostaria de se alegrar com você e te ajudar na caminhada. A gente tem grupos pequenos, tem escola dominical, você precisa estar em comunhão com outras pessoas que também são falhas, que também são pecadores perdoados e estão na caminhada desse relacionamento cada vez mais próximo de Deus. Tá bom? Também continue participando dos cultos. Assista, escreve alguma coisa aqui no chat também, deixa a gente saber das decisões que você tem tomado. E que Deus abençoe, fortaleça a sua fé e guarde a sua semana. Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras, seu amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar.
Vamos ficar em pé? Se você pode, coloque-se em pé. A gente vai ter o tempo da bênção. A bênção é declarar uma palavra boa sobre a sua vida e que isso possa encontrar eco no seu coração e uma transformação possa continuar ou possa começar na sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre você e a sua casa hoje e sempre. Amém e amém. Podem se cumprimentar. Se você tem alguém aí do seu lado, pode cumprimentá-los com a paz e com o amor de Deus. Se já que já não fizeram no início, ou se fizeram, faça de novo. Que Deus possa abençoar vocês.